No começo de tudo, precisamos lembrar que Deus é a nossa fortaleza. É Ele quem nos guarda e quem nos livra de todo o mal, inclusive da inveja, que é uma raiz venenosa capaz de destruir famílias, amizades e até a própria vida daquele que a cultiva no coração. A palavra de Deus nos ensina em Tiago 3,16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É sobre isso que vamos falar hoje, e antes de entrarmos mais fundo eu quero te pedir, inscreva-se agora, deixe o seu like, escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por você. A sua causa vai ser colocada diante do Senhor, porque cremos no poder da oração. A inveja é como um fogo que começa pequeno, escondido, mas quando não é controlado, consome tudo ao redor. Muitas vezes, ela começa de maneira sutil, uma comparação, um olhar torto, um comentário negativo. E quando a pessoa não leva diante de Deus, quando não busca a libertação, esse sentimento cresce como uma erva daninha. Provérbios 14:30 já nos alertava: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E como é verdadeira essa palavra! A inveja não destrói apenas o outro, mas principalmente aquele que a abriga no coração. Eu me lembro de uma irmã que certa vez testemunhou em nossa comunidade. Ela dizia que não percebia, mas vivia se comparando com a vizinha. A vizinha trocava de carro, ela sentia raiva. A vizinha comprava uma roupa nova, ela se sentia diminuída. E aquilo começou a adoecer a alma dela. Ela não conseguia mais se alegrar. Não conseguia mais ver as bênçãos de Deus em sua própria vida. Foi então que um dia, ao ler Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ela chorou diante de Deus e reconheceu que estava presa. Foi na oração, pedindo libertação, que ela conseguiu enxergar o quanto o Senhor já tinha feito por ela. Esse testemunho nos mostra que a cura para a inveja começa na humildade diante do Senhor. A inveja não tem limites. Quem é dominado por ela deseja não apenas ter o que o outro tem, mas deseja destruir o outro. Quantas histórias na Bíblia nos mostram isso? Caim e Abel é um exemplo claro. Em Gênesis 4, vemos que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, e o de Caim não. Movido pela inveja, Caim levantou-se contra seu irmão e o matou. Veja o poder destrutivo desse sentimento. Ele leva ao pecado mais profundo, leva à violência, ao rompimento do plano de Deus. E, se olharmos para a vida de José, filho de Jacó, também veremos o quanto a inveja pode ser cruel. Seus irmãos não suportavam ver que ele tinha sonhos, não aceitavam que ele era amado pelo pai. Tomados pela inveja, decidiram vendê-lo como escravo. Mas aqui há uma grande lição. Ainda que a inveja dos outros tente nos destruir, o propósito de Deus sempre prevalece. José foi parar no Egito, sofreu humilhações, mas se tornou governador e instrumento para salvar sua família. A inveja dos homens não pode apagar os sonhos que Deus plantou em nosso coração. Muitas vezes você pode se perguntar: como identificar uma pessoa invejosa? E eu digo: observe os frutos. Jesus nos ensinou em Mateus 7,16: por seus frutos os conhecereis. A pessoa invejosa vive se comparando, nunca se alegra verdadeiramente com o seu progresso. Às vezes até elogia, mas logo em seguida coloca uma crítica, um comentário que tira a força da sua vitória. Outras vezes finge não ligar, finge que não é importante, mas por dentro está corroída. Já vi pessoas que até mesmo copiam tudo o que você faz, imitam seu jeito, suas ideias, não porque admiram, mas porque desejam roubar aquilo que você construiu com esforço. Isso é sinal de um coração doente. A inveja transforma elogio em sarcasmo, amizade em rivalidade, proximidade em fofoca. Quem é dominado por ela tem prazer em espalhar boatos, em ver o outro cair, em esperar o momento do fracasso. E aqui está a armadilha. Muitas vezes a pessoa invejosa finge estar ao seu lado, finge apoio, mas no fundo deseja a sua queda. Por isso a palavra de Deus é clara em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo se aproveita da inveja para dividir, para criar intriga,
para destruir relacionamentos. Mas não se engane. Você não precisa viver refém da inveja dos outros. Deus nos dá sabedoria para lidar com essas situações. O orador do vídeo dizia que devemos mostrar nossas conquistas, mas não nossos planos. Isso é sabedoria. José contou seus sonhos para os irmãos e acabou atraindo inveja. Há momentos em que o silêncio é proteção. Compartilhe com Deus em oração. E quando a vitória vier, então sim testemunhe, porque ninguém poderá negar o que o Senhor fez. Seja educado, mas não entregue seu coração a pessoas invejosas. Não compartilhe segredos, não se exponha demais. Provérbios 4:23 nos ensina: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E talvez você esteja se perguntando: e se a inveja estiver dentro de mim? Como me curar disso? A cura começa quando paramos de olhar para os outros e passamos a olhar para nós mesmos diante de Deus. Em vez de se comparar com o sucesso do vizinho, compare-se com o que você era ontem. Veja o quanto já caminhou, veja o quanto já foi transformado. Paulo nos ensina em Filipenses 3:13-14: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Cristo, não o outro. Um irmão certa vez contou que vivia competindo com o colega de trabalho. Se o colega comprava algo, ele queria comprar melhor. Se o colega recebia elogio, ele trabalhava até se exaurir para tentar superar. Mas ele nunca se sentia satisfeito. Foi quando ouviu a palavra em Eclesiastes 4:4. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja de seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele entendeu que estava gastando sua vida correndo atrás do vento. A libertação veio quando ele passou a agradecer a Deus pelo que tinha e a confiar que o Senhor tinha planos específicos para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não há veneno mais autodestrutivo que a inveja. Ela não apenas destrói relacionamentos, mas também corrói a alma de quem a sente. Há uma história antiga de dois homens que receberam uma proposta. Um poderia pedir qualquer coisa, mas o outro receberia o dobro. Movido pela inveja, o primeiro pediu para perder um olho, apenas para que o outro perdesse os dois. Veja como a inveja é capaz de levar alguém a sacrificar a própria vida só para ver o outro sofrer. Isso é trágico, mas é real. E é por isso que precisamos buscar em Deus a cura. Jesus nos chama a amar, não a competir. João 13:34-35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O antídoto da inveja é o amor. Quando aprendemos a amar de verdade, conseguimos nos alegrar com a vitória do outro. Conseguimos torcer pela felicidade do próximo. Conseguimos celebrar quando alguém é abençoado. Eu quero te convidar agora a refletir. Será que você tem carregado no coração alguma inveja escondida? Será que você tem se alegrado com a vitória dos outros? Ou tem sofrido em silêncio? Coloque isso diante de Deus em oração. Escreva aqui nos comentários: Senhor, cura o meu coração da inveja. Nós vamos orar por você. E se você está enfrentando inveja contra a sua vida, não tema. O Senhor é escudo ao redor dos que o temem. Salmos 91 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A inveja não prosperará contra você se você estiver debaixo da proteção do Altíssimo. A inveja é uma prisão invisível. Muitos não percebem que estão presos porque ainda conseguem sorrir, ainda conseguem disfarçar, mas por dentro vivem acorrentados. Quando alguém conquista algo, em vez de alegria sentem peso. Quando alguém vence, em vez de celebração, sentem dor. Isso é prisão da alma. Mas a palavra de Deus diz em João 8:36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade é possível, mas só quando entregamos o coração ao Senhor e deixamos que Ele limpe os cantos mais escondidos da nossa vida. Uma senhora certa vez contou em uma reunião de oração que não conseguia se alegrar com a felicidade da filha. A jovem havia se casado, tinha uma boa família, estava prosperando, e a própria mãe,
Em vez de comemorar, sentia tristeza e até raiva. Foi ao confessar isso diante de Deus que ela entendeu o quanto a inveja é sorrateira, entrando até mesmo em lares e relacionamentos de sangue. Ela pediu perdão e começou a orar por gratidão. A cada dia ela agradecia pela vida da filha, e aos poucos sua alma foi sendo curada. Hoje ela testemunha com lágrimas nos olhos que a paz voltou a habitar em seu coração. E quantos de nós já não ouvimos falar de amizades destruídas por inveja? Pessoas que caminharam juntas durante anos, mas que se separaram porque uma não suportava a felicidade da outra. Tiago 4, 1-2 explica bem: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. A raiz de muitos conflitos não é outra, senão o desejo desenfreado, a inveja que gera brigas, fofocas, divisões. Mas Deus nos ensina outro caminho. Paulo escreve em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esse é o coração de Cristo. Quando aprendemos a celebrar a bênção do outro, nos tornamos participantes também da alegria. É como se o Senhor multiplicasse a nossa felicidade. A inveja divide, mas o amor soma. A inveja tira, mas o amor acrescenta. Eu sei que talvez você esteja passando por momentos em que percebe pessoas torcendo contra você. Talvez no seu trabalho, alguém sempre diminui suas conquistas. Talvez na sua família, você já sentiu que alguém não suporta te ver bem. Mas não desanime, porque Isaías 54:17 é promessa para a sua vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu quero pedir que você escreva agora nos comentários: eu creio que nenhuma inveja vai me parar. Essa é uma declaração de fé. Quando você escreve, você profetiza sobre sua vida, e nós vamos orar por você. Uma história que sempre me marcou é a do jovem que abriu uma pequena mercearia. Ele trabalhava de manhã à noite, dedicava-se com honestidade, e a cada dia via o negócio crescer. Mas os vizinhos começaram a falar mal. Diziam que ele só podia estar roubando, que havia algo de errado. Ele sofreu muito com isso, mas decidiu não responder mal com mal. Ele dizia: eu vou responder com trabalho e oração. E foi assim que, anos depois, sua mercearia se tornou referência na cidade. Hoje, ao testemunhar, ele cita Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus o honrou diante daqueles que o invejavam. E aqui está um segredo espiritual. A inveja pode até tentar te derrubar, mas quando você permanece firme em Deus, ela se transforma em trampolim para a vitória. José foi vendido como escravo, mas aquilo o levou ao palácio. Davi foi perseguido por Saul, mas aquilo o preparou para ser rei. Daniel foi alvo de conspirações, mas foi exaltado diante do próprio rei. A inveja dos homens não anula a promessa de Deus. Por isso, não perca tempo tentando agradar quem sente inveja de você. Não se desgaste tentando provar que merece suas conquistas. Viva para agradar a Deus, e o resto Ele fará. Gálatas 1:10 nos lembra: procuro eu, porventura, agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e perceba que já alimentou inveja dentro de si. Não se culpe, mas também não permaneça assim. A cura começa no reconhecimento. Ore agora e diga: Senhor, eu não quero mais ser escravo da inveja. Quero aprender a me alegrar com as vitórias do próximo. E então comece a praticar. Quando alguém ao seu redor conquistar algo, elogie de coração. Agradeça a Deus por aquela vida. Peça que Ele continue abençoando. Aos poucos, você verá seu coração mudar. A palavra nos ensina em 1 Coríntios 13:4 que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece. Esse é o padrão de Deus para nós. O amor verdadeiro não inveja. O amor verdadeiro celebra. E nesse momento eu quero reforçar:
inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser liberto da inveja. Talvez seja um colega de trabalho, talvez um parente. Não retenha essa mensagem, porque a inveja é um veneno silencioso e muitos estão morrendo por dentro sem perceber. Eu conheci a história de um homem que perdeu todos os seus amigos porque sempre os criticava, sempre diminuía suas conquistas. Ele dizia que não percebia, mas no fundo não suportava ver ninguém crescendo ao redor. Anos depois, sozinho, ele reconheceu: a inveja me roubou a alegria de viver. Foi quando entregou sua vida a Cristo que começou a ser restaurado. Hoje ele ensina outros a se alegrarem com cada pequena bênção. Isso nos mostra que há esperança para todos. Jesus tem poder para quebrar correntes, inclusive da inveja. Ele não apenas nos chama a abandonar esse sentimento, mas também nos capacita a viver uma vida de gratidão. A gratidão é a chave. Quando você agradece a Deus pelo que já tem, você fecha a porta para a inveja. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Seja grato. Agradeça pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo pão de cada dia. Quando o coração é cheio de gratidão, não há espaço para a inveja. E eu quero que você escreva nos comentários agora: Senhor, enche meu coração de gratidão. Nós vamos orar junto com você e cremos que Deus vai operar. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque todos os dias nós estamos aqui trazendo mensagens que edificam, fortalecem e libertam. E deixe seu pedido de oração, porque nós vamos apresentar ao Senhor e clamar pela sua vida.